Nica chegando aqui com o nosso baú, o baú de história da Tia Nica. E hoje vamos conferir mais um grande clássico da literatura mundial, dos contos de Hans Christian Andersen, A Rainha da Neve, uma super aventura congelante que fala sobre a amizade de dois amigos inseparáveis. Vem comigo conferir a história de Gerda e Kay. Chega mais! Era uma vez dois melhores amigos. O Kay e a Gerda eram duas crianças maravilhosas que costumavam brincar sempre juntos e adoravam ouvir histórias da vovó do Kay. A vovó do Kay era uma encantadora senhora que passava boa parte do tempo contando histórias. E a história que eles mais gostavam era da Rainha da Neve. O Kay sempre perguntava: "Ô vovó, essa história é verdadeira mesmo?" E a Gerda dizia: "Kay, imagina se a Rainha da Neve resolve aparecer aqui no vilarejo." E o Kay dizia: "A gente põe ela na chapa e ela derrete todinha." A Rainha da Neve era, na verdade, uma bruxa muito malvada. Perto dela vivia ele, o Duende do Mal. Esse duende tinha um espelho e esse espelho ficava refletindo as coisas todo ao contrário. Quem era bom, refletia-se mal. Quem era bonito, refletia-se feio. E ele distorcia tudo. Ele provocava a maior confusão lá no vilarejo. Voava com o espelho de um lado para outro, até que um dia esse espelho acabou caindo e os estilhaços saíram em forma de flocos de neve. E ao tocarem o coração do pequeno Kay, ele mudou completamente, passou a ser rude. Uma das coisas que o Kay e a Gerda gostavam, além de ouvir as histórias da vovó, era também de cultivar as plantas lá no jardim. E nesse dia em que o Kay foi atingido pelos flocos da neve, dos estilhaços, do espelho do duende malvado, tudo mudou. Ele foi até a roseira lá no jardim, chutou. A Gerda não gostou. "Por que você está chutando as flores que cultivamos com tanto carinho, Kay? O que está acontecendo com você, meu amigo?" "Ora, não enche o saco, Gerda. Sai de perto de mim. Sai fora." A Gerda não reconhecia mais aquele que era tão meigo, que era o seu melhor amigo. "O que está acontecendo com o Kay? O que está acontecendo com você, Kay? O que houve? O que foi que eu fiz?" "Ora, me deixe sozinho", dizia o Kay. Aí, eles começaram a se afastar totalmente um do outro. Gerda sempre procurava Kay para brincarem de trenó, brincarem com seus trenós na neve. O Kay sempre se esquivava, dizia que preferia brincar sozinho e que todas aquelas crianças de lá do vilarejo eram chatas. A Gerda então foi procurar a vovó e contou tudo para ela. A vovó disse: "Deixa, Gerda, acho que o Kay precisa de um tempo, deixe-o sozinho." O Kay sempre saía para brincar. Uma manhã, as crianças saíram para brincar lá na neve, mais uma vez com seus trenós. Eles adoravam escorregar na neve com seus trenós. E Gerda e Kay eram inseparáveis, mas desde aquele dia misterioso, como eles se afastaram. O Kay não gostava mais da companhia da Gerda, brincava sempre sozinho, estava sempre num canto muito solitário. Até que naquele dia, quando todas as crianças voltaram para casa, a Gerda viu que o Kay não a acompanhou. Foi de casa em casa procurar o Kay, ninguém sabia dele. E aí, ela descobriu que ele havia sumido. Apesar de procurar bastante, ela não conseguiu encontrá-lo. Pediu à vovó para deixá-la sair para procurar o Kay. A vovó disse: "Muito cuidado. Tenho a impressão que isso é coisa da Rainha da Neve, uma bruxa malvada que vive solitária lá na neve. E aí ela talvez tenha sequestrado o Kay. Não sabemos, devemos tomar muito cuidado." A Gerda então ouviu
os conselhos da vovó e mais, ela lhe deu um pequeno espelho. Disse que esse espelho era como se fosse um amuleto, que se caso ela encontrasse o duende, poderia se refletir nele, colocar o espelho e se proteger das maldades do duende da neve, que ele trabalhava a mando da temível rainha da neve. Gerda saiu procurando naquela planície gelada. Kay! Oh, Kay, onde está você, meu amigo? Ela caminhou, até que ela parou em frente a uma casinha encantadora. Tinha uns jardins de rosas perfumadas, mas que Gerda não conseguia sentir o aroma daquelas flores. E a velhinha que morava naquela casa era uma senhorinha bem simpática e disse: já sei, você ficou atraída pelas minhas flores, não foi, pequena menina? E aí Gerda disse: também, as suas flores são muito belas, mas estou procurando o meu amigo, o Kay. Você não a viu? A senhorinha disse que viu quando o Kay foi levado pela bruxa da neve, a temível rainha da neve. E ela disse: como faço para encontrá-lo? Quando as duas meninas estavam conversando, a senhorinha e a Gerda, uma rena se aproximou e disse: eu sei como chegar até o castelo da rainha da neve, mas não será fácil e lá é muito perigoso. Você terá que tomar muito cuidado, do contrário, ela vai lhe transformar em prisioneira, menina. E aí a Gerda disse: não tenho medo dela não, eu quero é salvar o meu amigo Kay das garras daquela bruxa malvada. E aí ela foi. A rena levou Gerda até o país, lá onde havia o castelo da temível rainha da neve. Era um país distante, diziam que o nome dele era Lapônia. Era lá que a temível bruxa se escondia. E aí quando a Gerda chegou, viu de longe aquele castelo enorme, no meio das planícies geladas. Desceu da rena e foi em direção ao castelo. Em frente ao castelo, ela encontrou Kay, que brincava com flocos de neve. Cacos, parecia como se fossem cacos de vidro. Será que do espelho que havia quebrado era como se fosse? Ela não sabia. E aí ela foi se aproximando e chamando: Kay, Kay, você, meu amigo. O Kay olhou para ela de um jeito tão meigo, parecia com um olhar perdido. Dizem que aqueles estilhaços de espelho que havia se quebrado e que se transformavam em flocos de neve caíram nos seus olhos. Por isso ele havia mudado o jeito de olhar as coisas. Também bateu no seu coração. Por isso que ele havia mudado o jeito dele também de se comportar. Estava mais rude, mais antipático. Não queria ser amigo de mais ninguém. Mas aí a emoção de rever a grande amiga que há muito tempo não via tomou conta dos dois. Eles se abraçaram, começaram a chorar e choraram de um jeito que as lágrimas do Kay fez com que um floco de neve em forma de vidrinho, de estilhaço, caísse e o olhar de amor e de carinho tomou conta. As lágrimas da Gerda, as lágrimas da menina Gerda tocaram no coração do Kay e arrancaram os estilhaços de vidro, de flocos que caíram e deixaram aquele comportamento emocional de Kay tão comprometido. E aí os dois finalmente se abraçaram carinhosamente. O Kay pediu desculpa, disse que não sabia como tinha ido parar ali. E aí Gerda contou toda a aventura, que ele havia sido sequestrado pela temível rainha da neve. E aí voltaram para casa tão felizes. Vieram os dois na rena. A rena os trouxeram de volta, mas antes passaram então na casa da senhorinha. Passaram e agradeceram a ajuda, a enorme ajuda que receberam daquela senhora. Agradeceram com muito carinho e mais, prometeram voltar para revê-la. Voltaram para casa, os anos tinham passado, pessoal. Parecia que nem o tempo tinha passado tanto assim, mas passou sim. Quando eles retornaram, já era primavera.
Os jardins estavam floridos. A vovó do Kay estava lá na varanda se balançando, lendo a sua inseparável Bíblia. Ela sabia que alguma coisa de bom iria acontecer. Ficou feliz com o retorno do neto. E assim acaba essa belíssima história da Rainha da Neve, Gerda e Kay, nessa grande aventura contra o Duende Malvado. Pessoal, essa foi uma releitura da Rainha da Neve dos contos de Hans Christian Andersen. Aqui, Tia Nica, um beijo grande para todos os inscritos do canal, especialmente para duas pessoinhas lindas, a Yane e a Karen. Beijo, meninas lindas! Tia Nica ama! Tchau, gente!